Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a 11ª tese de Marx a Feuerbach. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa, porém, é transformá-lo. Será que essa 11ª tese de fato apresenta uma contradição entre teoria e prática? E quem são esses filósofos sobre os quais Marx fala? Será que são todos os filósofos? A história da filosofia inteira só se limitou a isso e ninguém nunca pensou em transformar o mundo? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Acompanhe. As teses de Marx a Feuerbach são um dos textos mais conhecidos, concisos e obscuros do pensamento marxista. Essas teses, de certa forma, se parecem com os fragmentos dos filósofos pré-socráticos. Quando a gente vai estudar ali aqueles filósofos, que vieram antes de Platão e de Sócrates, a gente não tem textos para ler sobre eles. Geralmente o que se tem são fragmentos que foram passados através da tradição, através de outros livros, outros documentos, mas a gente não tem textos, livros desses filósofos pré-socráticos. Heráclito, por exemplo, é uma dificuldade muito grande tentar entender o que aquele cara estava falando. E com as teses de Feuerbach acontece algo semelhante. Embora a gente tenha as obras de Marx, obras completas que ele escreveu, quando a gente vai ler só as teses, a gente tem alguns pensamentos profundos expressos de forma aforística, muito fragmentada. Isso leva a diversas interpretações diferentes e também a algumas dificuldades. O que mais nos interessa aqui é saber o seguinte: seria essa 11ª tese uma legitimação do praticismo militante? Também para a gente que lê sobre psicanálise, chama a atenção aquele mas, porque no contexto de escuta analítica, quando alguém fala, não sei o que, mas a gente entende o seguinte: o que vem depois do mas é o que realmente tem relevância psíquica. O que vem antes deve ser descartado. Então, quando a gente vê essa tese a Feuerbach com o mas o que importa, porém, ou seja, com essa adversativa, quando a gente vê isso, a gente fica com o pé atrás, porque dá a sensação de que a questão teórica não importa. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é quem são os filósofos da 11ª tese, Porque ele fala os filósofos apenas interpretaram o mundo, mas será que ele está falando de todo mundo mesmo? Chama a atenção aqui o fato de que na primeira tese o Marx não menciona filósofos. Na primeira tese ele fala o materialismo até aqui. Então, eu vou ler aqui, eu estou aqui em mãos com a Mega, essa aqui é a famosa Mega, as obras completas de Marx e Engels no original em alemão. Então, só para conferir aqui, na primeira tese ele fala o principal erro, a principal falha de todo o materialismo até aqui. Aí fala inclusive o de Feuerbach. Então ele não está falando de filósofos, então ele fala do materialismo. E essa questão fica muito mais estranha ainda quando a gente examina a história da filosofia e percebe que, na verdade, vários filósofos se dedicaram a muito mais do que só interpretar o mundo. Então é óbvio para a gente que estuda, que lê filosofia, que essa frase, os filósofos, ela não pode ser universalizada, ela não pode ser generalizada. Vários filósofos ao longo de toda a história da filosofia fizeram propostas de sociedades ideais, só que eles não tinham os meios de efetivar essas construções ideais que eles tiraram da própria cabeça. Para citar só os principais, a gente pode começar com Platão, que mais ou menos por volta do ano 380 a.C., escreveu uma obra chamada A República. Nessa obra, o Platão desenvolveu uma sociedade ideal, dividida em classes, só que essas classes correspondiam à visão que ele tinha da alma humana. Aí ele tinha uma divisão tripartite da alma humana e a sociedade, então, ela deveria, de certa forma, espelhar ou refletir a própria alma. Então, você tem ali, nessa grande, belíssima obra, uma das mais importantes da história da filosofia, já uma sociedade ideal. Muitos séculos mais tarde, a gente tem também o Thomas More, que escreveu uma obra chamada Utopia, em 1516, e nessa obra ele descreve uma sociedade ideal. Na verdade, Utopia é o nome de uma ilha, e essa ilha tem uma forma de organização comunista. No século seguinte, no ano de 1602, a gente tem o Tommaso de Campanella, o italiano, e ele escreveu uma obra chamada A Cidade do Sol, e nessa obra ele também descreve uma sociedade ideal, também de tipo comunista.
No mesmo século, em 1627, a gente tem o Francis Bacon, é aquele mesmo que é o pai da ciência moderna. Ele também escreveu uma obra utópica chamada A Nova Atlântida. E essa sociedade é uma sociedade baseada na ciência e ele descreve então também com grandes detalhes como seria a vida nessa sociedade. Então, tomando só esses como exemplo, a gente já pode ver que os filósofos, na verdade, fizeram mais do que interpretar o mundo. Eles também fizeram propostas de sociedades ideais. A questão é que não era possível a esses filósofos fazer aquela conexão dialética entre teoria e prática que só Marx foi capaz de fazer. Quem Marx tinha em mente ao escrever isso? Seriam filósofos como Aristóteles, por exemplo? Porque Aristóteles acreditava que o saber filosófico ele não tinha que ter nenhuma finalidade em si mesmo. O saber filosófico era um fim em si. Agora, a questão é que Aristóteles possuía um saber enciclopédio. Aristóteles escreveu obras, por exemplo, de física, de astronomia, de biologia. Ele é um cara que conseguiu reunir em si mesmo todo o saber de sua época. Ninguém jamais poderá acusar um pensador do calibre de Aristóteles de não ter nenhum contato com a realidade. E assim, da mesma forma, também Hegel. Hegel também é considerado o último grande filósofo, né? O último grande enciclopedista, porque o tamanho da obra de Hegel, a quantidade de temas sobre os quais ele escreveu, é algo que ninguém mais conseguiu fazer da forma como ele fez. Embora seja às vezes bem difícil entender o que ele está falando, principalmente na fenomenologia do espírito, nessa obra Hegel está inclusive criticando a pseudociência de sua época. É muito claro então que Marx não estava se referindo a esses utopistas que fizeram mais do que interpretar o mundo, mas imaginaram de fato sociedades diferentes. Ele também não poderia estar se referindo a filósofos como Aristóteles e Hegel, né? Essa questão pode ser esclarecida se a gente olhar para o ano em que essas teses foram escritas, que é 1845, e ver o que mais que Marx estava escrevendo nessa época. Essa era a época em que Marx também estava se ocupando da redação de A Ideologia Alemã. E ali o Marx faz uma crítica muito forte aos jovens hegelianos, inclusive cita o nome de Stirner. Em uma passagem muito pesada, ele fala que a filosofia absolutamente não se ocupa com o estudo da realidade e que a relação da filosofia e a realidade é semelhante à relação entre a masturbação e o sexo. Então, os destinatários da 11ª tese têm um endereço certo. São principalmente os jovens hegelianos e também Feuerbach. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui é entre a suposta contradição entre teoria e prática. Essas teses foram redigidas em 1845, mas foram publicadas somente em 1888 como apêndice da obra de Engels, Ludwig Feuerbach e o Declínio da Filosofia Clássica Alemã. Quando Engels publicou essas teses, ele fez algumas alterações na redação e uma dessas alterações, na 11ª tese, pode ter contribuído para uma interpretação equivocada dela. Vamos ler o texto então no original alemão e comparar as duas versões. Eu vou ler aqui da Mega, na página 7 está a versão do Marx, ela está desse jeito. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Agora vamos lá para a página 535, a versão do Engels. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Notem que aqui Engels substituiu uma vírgula de Marx por um ponto e vírgula e adicionou a adversativa aber, que quer dizer mas ou porém. Segundo o filósofo marxista Ernest Bloch, em sua obra O Princípio e Esperança, este aber de Engels acentuou uma suposta ou uma possível oposição entre teoria e prática. Só que o Bloch faz essa leitura não unicamente por causa da tese 11, mas sim no contexto geral das 11 teses. O Bloch observa, por exemplo, que na 8ª tese, a praxis humana e o aprender dessa praxis, o begreifen, eles são complementares, eles não estão em situação de oposição. Uma outra informação contextual muito importante que pode nos ajudar a explicar por que o Engels talvez tenha entendido isso como uma oposição é uma frase do Robert Owen. Preste atenção na 3ª tese e as alterações que Engels fez ali. A gente não vai ler a tese toda agora, mas eu queria só mostrar essas alterações que o Engels fez e, em especial, essa do Robert Owen. Ele acrescentou o Robert Owen unicamente como um contra-exemplo do que Marx estava explicando. Só que isso revela o seguinte: Robert Owen estava na cabeça do Engels quando ele estava lendo essas teses. E tem uma frase do Robert Owen que é bem parecida com a tese 11. Eu encontrei essa frase numa tradução em alemão, mas ela em português seria algo do tipo: até agora o mundo tem sido perturbado por conversas inúteis. No futuro, no entanto, a ação tornará desnecessárias as teorias.
Ou seja, aqui tem de fato uma oposição entre teoria e prática. Poderia o Robert Owen, que estava na cabeça do Engels quando ele estava lendo essas teses, ter talvez influenciado essa interpretação da tese 11? Talvez, quem sabe. Então, duas conclusões que a gente pode extrair disso são: Marx não estava se referindo a todos os filósofos, mas ele tinha destinatários específicos, que eram os jovens hegelianos de sua época, os chamados epígonos de Hegel. E o mais importante é que a 11ª tese, quando lida em contexto com as outras teses, ela não coloca uma contradição entre teoria e prática. Ela estabelece uma unidade dialética entre ambas. Então foi isso aí. Deixa o seu like aí no vídeo, o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal ativando o sininho. Um grande abraço e até a próxima.